Shalom, boa noite, boa noite, boa noite, meus irmãos, meus queridos, amados de Deus. Mais uma vez aqui, na presença do Senhor, para que Ele venha nos dar as suas orientações, os seus comandos, a sua bênção nas nossas vidas nesse dia, nesta noite, amém? De já, eu agradeço a todos que irão estar presentes durante essa live, durante esse momento de ministração, para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir nossas vidas da forma como o Senhor Deus sempre quis e sempre querá. Senhor, nós vamos entrar diante de Ti, ó Pai, na beleza da Tua santidade, pedindo Tua luz, pedindo ao Teu Espírito que nos ilumine nessa ocasião, em que vamos falar da Tua palavra para os corações sedentos, para os corações que estão ávidos pela Tua mensagem, ó Deus. Oremos com o Espírito Santo de Deus, oremos na unidade do Espírito de Deus, oramos diante da face de Deus, pedindo as providências divinas sobre nossas vidas, que é totalmente dependente de Ti, ó Senhor. Deus, abrimos esse culto com oração. Abrimos esse culto, meu Deus, convidando ao Espírito Santo de Deus para que nos ilumine nesse percurso, nessa trajetória, e que as bênçãos celestiais desçam sobre nossas vidas, tanto nossa como daqueles que irão assistir, daqueles que irão ver essa mensagem posteriormente, por todas as redes sociais, onde ela chegar, que o coração esteja aberto a ouvir, a sentir o tocar de Deus, a mão poderosa de Deus sobre a vida de todos aqueles que amam ao Senhor, que buscam a sua presença, que amam a sua palavra. Meu Deus, nesse dia, Senhor, que Tu sejas grande sobre nós, sobre as nossas necessidades, Pai, que as Tuas providências sejam iminentes, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. De já convidamos a todos que fazem parte dessa igreja, que fazem os grupos que compõem essa igreja, a igreja chamar. Meu Deus, esse ministério está crescendo, Deus, e eu sei que não é por obra de homens, mas é pela Tua mão forte que está conduzindo, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoa os pastores que fazem a direção desse grupo, dessa congregação. Ó Deus, que o Senhor abençoe as suas vidas, abençoe o seu ministério, a sua trajetória. Ó Santo Pai, eu peço Tuas bênçãos sobre a vida dos irmãos que fazem essa igreja. Ó Deus, aqueles que estão ausentes, que estão afastados, Senhor, que se achegue a Ti através desse grupo, dessa geração, meu Pai, que agora está a cada dia querendo estar mais próximo de Ti, querendo andar mais contigo, Senhor. Assim como a Tua palavra diz que Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque o Senhor o tomou para si. Ó Deus, aquele que anda contigo, Senhor, o Senhor não permite que essa terra corrompa o seu corpo, porque Tu ama e Tu quer que Tu ama aquele que Te busca de coração, de espírito, de alma, Senhor, no seu ser como um todo, ó Deus, o Senhor a toma para si. Ó Deus, mas nós ainda estamos aqui, Senhor, porque Tu tens propósito na nossa vida aqui nesta terra. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua ajuda, pedimos o Teu auxílio. Ficamos na Tua dependência, ó Deus, constantemente, porque sem Ti nada poderemos fazer. Amém? E todos que estejam ao vivo, digam amém e agradeçam a Deus. E nós vamos começar essa live. Vamos começar esse dia orando e buscando ao Senhor para que Ele nos ajude em todas as nossas necessidades. Amém? E hoje nós vamos falar sobre obediência. Vamos falar sobre obediência, mas não uma obediência teórica, uma obediência prática, irmãos. Uma obediência de que, de fato, aquele que pratica a obediência segundo a vontade de Deus, esse alcança as bênçãos e a aprovação de Deus. Aleluia! Já começa com essa mensagem forte,
ao seu coração. Por isso, quem estiver já ouvindo, estiver no ar, abram vossas Bíblias aí no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 6 e o versículo 22, para a gente poder introduzir esta mensagem de hoje. Amém? Livro de Gênesis, livro do princípio, da origem, da criação. Capítulo 6, versículo 22. Amém? E na minha versão diz assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Conforme tudo que Deus ordenou a Noé, assim Noé o fez. Isso é obediência. Amém, amado? A obediência, diz no livro dos Salmos, que a obediência, o temor, é o princípio da sabedoria. A obediência é o princípio da sabedoria. E a gente pode tomar estes termos em dois sentidos. Em dois sentidos. É o princípio é tudo aquilo que dá origem a uma coisa. Mas também você pode tomar como princípio o começo da sabedoria. A obediência é o começo da sabedoria no homem. A partir do momento que ele passa a ser obediente à palavra de Deus, ele passa a ter sabedoria, ele passa a ter o entendimento, ele passa a buscar a vontade segundo o coração de Deus. Isso é sabedoria. Ele não se priva no seu conhecimento, na sua sabedoria, na sua eloquência, não. Ainda que ele seja um exímio estudioso, um PhD, um erudito, mas ele não se priva na sua obediência, no seu conhecimento. Ele se priva no temor, na obediência a Deus. Amém? Isso é sabedoria. E isso nós vamos ver isso na prática através da vida de Noé. Noé foi um homem efetivamente obediente a Deus. Noé fez tudo conforme Deus o mandou. E naquela época ele não tinha outras pessoas para o auxiliar na sua obediência. A Bíblia diz, querido, que através da obediência de Noé, ele se tornou o único justo na face da terra. Amém? Ele foi o único que Deus olhou para a terra e disse: através desse homem eu vou trazer uma nova geração. Quando Deus decidiu acabar com o povo, exterminar o povo através do dilúvio, Deus encontrou um remanescente na terra. Este homem foi Noé. Amém, querido? Noé ouviu a voz de Deus e Deus fez um concerto com Noé. E ele se tornou, naquela época, naquele momento, o meio pelo qual o Senhor iria trazer uma nova geração à terra. Então ele se tornou o segundo pai da humanidade. Olha que coisa importante. Querido, não se prive no que você é, no que você pode fazer. Faça tudo conforme, procuremos fazer tudo conforme o coração de Deus. Quem sabe Deus não está levantando uma nova geração através de você, através de mim, uma geração que de fato busca o Senhor, uma geração que já vai nascer iluminada, uma nação que já vai nascer na presença do Senhor. Por isso, quando olhamos para nós, a gente se acha insignificante. Mas o importante não é o que eu acho de mim, é o que eu acho que o que eu tenho que dar importância, é o que eu acho que Deus acha de mim. Não é o que o mundo diz a meu respeito, não é o que as pessoas dizem ao meu respeito, mas o que Deus diz ao meu respeito. Isso é que é importante. Porque
O mundo te vê como uma pessoa que não tem condição, que não tem força, uma pessoa que não tem nem relacionamento com outras pessoas, que não tem conhecimento com pessoas importantes. Mas o que Deus diz a seu respeito é que você, para Ele, é importante. E é isso que basta na nossa vida. A palavra de Deus diz que a graça do Senhor em nossas vidas é o que basta. Amém? Glória a Deus. Então Noé foi obediente a Deus ao ponto de se tornar o único justo na face da terra, de se tornar também o segundo pai da humanidade. Amém? Glória a Deus. Aí, assim sendo, Deus fez um pacto com Noé. Para quê? Para que ele sobrevivesse àquele dilúvio e para que a partir dele viesse outra geração. E lá no capítulo 7, versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. O único, querido. O único naquela ocasião. Hoje, será que Deus, olhando para a terra, vai dizer isso? Eu creio que na circunstância em que nós nos encontramos, Deus vai encontrar algumas pessoas justas na face da terra. Eu creio que sim, querido. E Ele hoje está dizendo exatamente isso. Que Ele está vendo algumas pessoas justas. E nós que estamos buscando a sua justiça constante e continuamente, nós devemos dar graça a Ele, porque através do seu Filho Santo Jesus Cristo, é que nós fomos abençoados. Nós somos abençoados. Amém? Somos abençoados. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus já nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. Amém? E para que, olhando o contexto da época, Noé vivia no meio de um povo efetivamente ímpio, idólatra, violento. A violência estava a tal ponto que Deus achou por bem destruir a humanidade naquela época. Olha que nível chegou a violência, a idolatria, a imundícia do ser humano, a justiça do ser humano, querido. Muitas vezes conversa com as pessoas dizem, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou justo, nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. E as pessoas pensam que o pecado é aqueles que são vistos, que são notórios. Não. Às vezes os maiores pecados são aqueles que não são vistos, aqueles que estão encobertos. Oh, misericórdia, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, desse povo e de nós. Amém? Glória a Deus. Então Deus olhou para Noé e o declarou o único justo na face da terra. Jesus Cristo, ele fala lá no livro de Lucas 8,18, ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha a pergunta que Jesus fez naquela época. Quando ele vier, porventura achará fé na terra? É por isso, querido, que nós somos chamados, convidados todos os dias para que não desistimos da nossa esperança, da nossa fé, da nossa busca em Jesus Cristo. A gente sabe que a situação é complicada. Deus sabe disso, que a situação está impraticável nesses dias, nessa geração. Deus sabe dessas coisas. Mas Ele ainda crê que você e eu possamos vencer essas dificuldades. Possamos vencer essas dificuldades. É por isso que Ele continua investindo, é por isso que Ele continua insistindo conosco. É por isso que a paciência dele não se esgota para conosco.
porque ele crê que nós podemos vencer essas dificuldades. Basta tão somente a gente ter a paciência, descansar no Senhor, e nós alcançaremos a graça, a esperança, a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém, querido? Então, o Senhor Jesus, ele encontra a fé na terra ainda. Ele ainda encontra em você e em mim, para podermos falar dele, proclamar a sua palavra com convicção, com desejo, com força. Não desista dessa empreitada, querido. A sua força está pouca, mas una a sua pequena força com a força de outros irmãos e vamos rompendo essas barreiras, essas dificuldades. Sabemos que estamos passando por uma situação difícil. Esse é o momento em que vai ressurgir das cinzas aqueles que efetivamente amam a Deus. É nesse momento difícil em que a gente sabe de fato quem são os verdadeiros cristãos. Porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Rodar no teteté, cantar louvores em alto e bom tom, é muito bom no meio da igreja, mas fora da igreja, será que tem ânimo para fazer isso? Dentro da sua casa, no seu trabalho, aquele que ainda pode trabalhar, ainda pode louvar o Senhor, ainda pode levantar o nome de Deus. Isso é fé, querido. Quando nas situações, quando nas complicações, nas indiretas, no abandono, você levanta o nome de Deus, isso é fé. E Jesus se agrada porque diz: eu ainda encontro fé na terra. Meus irmãos queridos estão lá adorando a nós, Pai. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então Deus estabeleceu um pacto com Noé, para que através dele nós pudéssemos estar aqui hoje. Então, amados irmãos, Noé foi um homem de paciência, de consciência e obediência. Noé foi um homem de paciência, consciência e obediência. Em Romanos, em Gênesis 8:20, diz assim, o dilúvio durou praticamente 1 ano, pois Noé entrou na arca no ano 600 e desceu dela no ano 601, querido. 1 ano dentro de uma arca, convivendo com inúmeros animais. A gente acredita que no meio daqueles animais era muita fedentina, era muita zoeira. Os animais poderiam ficar aquele momento de estresse, começar a berrar, começar a gritar, a começar a confrontar um com o outro, e era muita confusão. A gente pode denotar isso, querido. Mas Noé esteve lá, suportando, aguentando pacientemente no Senhor. E a Bíblia diz: quando as águas começaram a baixar, Noé começou a tomar as providências para saber se era a hora de abrir a porta da arca, de abrir a janela. Mas tudo isso ninguém vê. A Bíblia não diz que Noé murmurou. E Noé deu uma grande prova de amor a Deus, de obediência, de reverência e de honra a Deus nesse período, querido. E é essa paciência que o Senhor está colocando em nós. Nós estamos passando por um problema, por uma época de turbulência. E se nós notarmos, o nosso Brasil está passando por 2 turbulências. A nossa vida como é que diz, diária, nossa vida cotidiana, ela mudou totalmente a rotina, em razão dessa pandemia, desse vírus que aí se encontra. Ainda por cima nós temos um sistema político instável, um sistema judiciário que está efetivamente político. Não há segurança jurídica, não há certeza da nossa política, porque todo dia
surge uma notícia diferente. E isso constrange a todos que têm uma consciência, mas nós devemos buscar a consciência espiritual. Nós não temos que nos atentar no mundo que está em crise, nós temos que nos atentar que nós estamos em Cristo e nós venceremos essa fase com toda a convicção. Eu não tenho dúvida, querido. Se Deus está nos permitindo passar por uma situação como essa, é porque Ele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Cremos no Senhor que aquilo que Ele fala na sua palavra, nós temos que buscar viver conforme a sua palavra. Ela diz que o justo não viverá pelo que vê, mas ele vive pela fé. E é isso que Ele está esperando de nós, essa fé, que nós efetivamos essa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós quisermos agradar a Deus, de fato, nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar obedecendo, para que nós alcancemos as bênçãos e a aprovação de Deus. Amém? Noé também foi o primeiro e mais importante construtor de barco. Em Gênesis 6,14, diz assim: faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calefatarás, que é betumarás, com betume por dentro e por fora. Isso é providência, isso é orientação do Senhor. A arca tinha que ser feita de madeira cipestre. A arca tinha que, depois de feita, de confeccionada, de construída, ela teria que ser vedada para que a água não entrasse, e nem por dentro e nem por fora. Por quê, querido? Porque é uma providência de Deus, que aquilo que Ele providencia para você e para nós tem que ser consistentemente garantia da nossa vida, da nossa permanência, da nossa vida espiritual. Aí eu pergunto, como é que está a sua casa nesse período de pandemia? Será que sua casa está devidamente vedada por fora e por dentro? Por fora Deus veda com seu poder, com sua luz, com sua graça. Por dentro somos nós que vedamos com nossas orações, com nossa fé, com nossa esperança em Jesus Cristo, com nossa busca. Por dentro é nós que temos que cuidar da nossa casa. Fora Deus cuida. Pode vir qualquer torrente, qualquer chuva, qualquer inundação, Deus não vai permitir que a nossa vida espiritual possa ruir, venha ruir. Por quê? Porque Ele está guardando nossa vida, e por dentro nós estamos garantindo que o Senhor continue garantindo a nossa vida, a nossa permanência espiritual na sua presença, por dentro e por fora, porque a nossa casa servirá ao Senhor sempre, em qualquer circunstância. Amém? Dá um glória a Deus aí onde você está, glorifique o Senhor, diga que Ele é bom todo dia, e todo dia Ele é bom, porque Ele é de fato bom, paciente e longânimo para conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quais são as lições de vida que nós tiramos de toda essa vida de Noé? Nós podemos tirar várias lições daqui para a nossa vida prática, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que diante dos exemplos que nós vemos na Bíblia, nós possamos adaptar na nossa vida. A Bíblia diz, através desses ensinamentos, que Deus é fiel com os que lhe obedecem. Amém? Deus é fiel com os que lhe obedecem. É a primeira lição que a gente pode tirar da história de Noé. Noé foi obediente e Deus foi fiel com ele. E Deus o exaltou tanto a Noé, que através dele refez a geração, a humanidade. Gerou uma imensidão de povos através de Noé e seus filhos. Por quê?
em razão da sua obediência. E aqui eu gostaria de ser repetitivo. Gostaria de repetir aquilo que eu falei no princípio. Através da sua obediência, através da sua perseverança, através da sua fé, Deus está gerando em você, está fazendo de você uma nova geração, querido, na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Deus está gerando em você filhos espirituais, através da sua resistência a tudo isso que está acontecendo, da dificuldade. Eu, particularmente, não sei qual o problema que você está passando, mas Deus sabe, e Ele está vendo. Ele está vendo o teu choro, Ele está vendo a tua alegria, Ele está vendo e ouvindo o teu louvor e a tua adoração. Honra ao Senhor, oremos ao Senhor nosso Deus, a partir da nossa casa, da nossa família. Ensinemos aos nossos filhos a honrar ao Senhor, a dar honras e glórias ao Senhor, a majestade dos céus, aleluia, o Senhor dos senhores, o nosso Senhor e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, querido, a obediência é aquilo que vai garantir tanto as bênçãos como a aprovação de Deus. Nós temos um exemplo, vários exemplos na Bíblia, mas eu vou falar só um, que não guardou a obediência e perdeu a aprovação de Deus. Saul. Saul foi um homem escolhido para Deus para reinar sobre seu povo Israel. Até certo tempo ele andou em obediência com Deus, mas depois ele se envaideceu, ele se ufanou no seu coração e ele caiu da graça de Deus. Engraçado é que quando Deus o recusou, que Samuel foi lá conversar com ele, dizer que Deus o tinha rejeitado. Samuel muito triste, chorando em razão, porque Samuel amava Saul. E depois foi orar ao Senhor, e Deus falou assim para Samuel: Samuel, eu já achei alguém melhor do que Saul. Imagina quem era esse alguém melhor naqueles dias, naquela época. Imagina aí Samuel pedindo para que Deus talvez reconsiderasse a sua decisão, e Deus já tinha encontrado alguém melhor do que Saul. Agora imagine quem era essa pessoa melhor do que Saul, um menino de 14, 16 anos, melhor do que Saul. Eu acho lindo quando Deus olha para a pessoa, aleluia, glória a Deus, não importa em que situação a pessoa se encontra. Às vezes a pessoa está dentro da cadeia, às vezes a pessoa está dentro do hospital em cima de uma cama, ou a pessoa pode estar mendigando lá na rua, mas Deus olha para o seu coração e diz: olha, essa pessoa é melhor do que muitos crentes que estão aí. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando nesse período de pandemia. Essa pessoa está doente, essa pessoa está presa, essa pessoa está abandonada, mas ela é muito melhor do que muitos crentes que aí estão. Imagine, querido, a gente se achando tal, e Deus dizendo: olha, tem alguém bem na tua rua que é melhor do que tu. Embora não seja crente ainda, mas na hora que ele se converter, vai ser muito melhor. O coração dele é muito mais voltado para mim do que o seu. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor. O Senhor está falando, querido, nesses dias. O Senhor está falando conosco, está nos dando grandes oportunidades, e tudo isso é para a glória de Deus. Por isso, não tome a sua força, não tome o seu braço, confie no Senhor de todo o seu coração.
Essa palavra também nos diz que Deus não nos protege sempre do problema. Não é sempre que tem um problema que nós devemos achar que Deus vai nos proteger, vai impedir que nós passemos por esse problema. Mas cuida de nós a despeito do problema. Ou seja, Ele cuida de nós durante o problema. Por quê? Porque o problema, quem sabe, é um tratamento de Deus para nossas vidas. É uma disciplina de Deus, é uma correção de Deus. Estudando a palavra de Deus, a gente entende que aquilo que nós temos que passar, Deus não vai impedir, mas Ele vai estar conosco durante as dificuldades, durante as circunstâncias. É isso que nós temos que aprender, porque no nosso entendimento a gente pensa que Deus vai nos livrar de todo o problema. Não, não vai. Ele vai nos dar o suporte necessário para que possa sobreviver essas dificuldades, essas circunstâncias, essas dores, esse momento que nós estamos vivendo. Cada dia, querido, que nós abrimos os olhos, é uma vitória que Deus nos garante. Creia nisso, querido. Toda vez que acordar de manhã, olhe para os céus, agradeça aos céus. Por quê? Porque é uma vitória garantida em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Muitas pessoas que estão hoje nos hospitais, muitas pessoas que estão hoje acamadas, entubadas, elas gostariam muito de estar aí no seu lugar, glorificando, sorrindo, cantando e dando honras ao Senhor. Mas elas estão lá. Mas eu creio que no coração dela, ela está pedindo a Deus para voltar, para poder agradecer ao Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Agradecer a Deus a cada minuto, a cada instante, a cada dia que Ele nos desperta para a vida, para a sua glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, querido, Deus, Ele vai estar conosco durante os problemas, durante as circunstâncias. Ele não vai impedir que nós passemos pela dificuldade que nós temos que passar. Amém? Glória a Deus. Paulo, olha o que Paulo diz lá no livro de Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 7, 24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Queridos, entenda uma coisa, ó. O homem pode até ser fiel, mas sua natureza pecaminosa sempre o acompanhará. Você pode ser bom, você pode ser um crente autêntico, mas a natureza pecaminosa que nós adquirimos, que nós herdamos em Adão, ela sempre nos acompanhará. A sorte é que nós devemos buscar viver no Espírito e não na carne. Nós devemos buscar ao Senhor para nos fortalecer no Espírito, para que o Espírito possa sobrepor sobre a alma, para que possamos viver uma vida mais digna diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então Paulo, olhando para essa situação de que essa natureza pecaminosa sempre o acompanhava, ele falou e disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava se referindo, querido, e é isso que de fato a gente carrega, é um corpo de morte sobre nós. A velha criatura, ela é um corpo de morte, é um corpo de pecado que nós carregamos conosco, porque a carne ela não se converte, é o Espírito que tem que ser fortalecido. Aleluia, glória a Deus. Então Paulo estava se referindo a um tipo de punição que existia à época, de que todo aquele que tirava a vida de alguém, um criminoso, um homicida, aí ele se dizia inocente. Aí o que eles faziam para provar se ele era ou não inocente de fato? Pegava aquela pessoa morta, amarrava na costa do criminoso, do homicida,
e ele passava praticamente 30 dias andando com aquela pessoa nos lombos. E aquela pessoa ia se decompondo. Se durante os 30 dias estivesse vivo, é porque era inocente. Então Paulo se refere exatamente a isso. Ele disse: eu carrego esse corpo de morte em mim. Eu também carrego, você carrega. Mas nós temos que buscar o Espírito de vida, o Espírito de Deus que habita em você e em mim. Porque hoje, graças a Deus, o Espírito de Deus habita em nós. E ele continuou: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, com a carne, a lei do pecado. É isso que acontece conosco. No nosso entendimento, na nossa alma, no nosso espírito, a gente serve a lei de Deus, a graça de Deus em Jesus Cristo. Porém, na nossa carne ainda há a lei do pecado. E isso é uma luta constante na nossa vida, querido. Você quer ver como isso se manifesta de fato em nossas vidas? Veja bem, a palavra diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Amém? Glória a Deus. Isso é lindo, isso é bom, é maravilhoso. Mas escute uma coisa: não pise no meu carro. Aí a velha criatura se levanta. Não me instigue, porque eu chamo minha velha criatura. Eu não posso ouvir uma calúnia, uma difamação, uma piada, uma intriga, e a velha criatura já se levanta. Esse é o corpo de morte que está em você e em mim. Mas por quê, querido? Porque falta a humilhação da nossa parte. Falta humilhar-nos ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que se humilha, não é que você, aquele que é humilhado será exaltado, não, aquele que se humilha, Deus o exaltará. Mas não, a gente não quer ser humilhado, e a gente não se humilha, e esse corpo de morte está sempre querendo se levantar, e ele é pesado. Amém, queridos? Então, amado, para que esse corpo de morte não tenha mais o poder de querer se sobrepor sobre nossa vida espiritual, sobre o Espírito de vida que está em nós, e rendemos graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, e servir Ele no entendimento, na renovação da nossa mente, como manda a palavra de Deus. Amém? Tem outro ponto, querido, também que eu gostaria de enfatizar, é a questão da bênção. Da bênção. Eu disse, com a obediência vem a bênção e a aprovação. Mas do contrário também é verdadeiro. Eu me refiro isso ao exemplo de Saul. Com a obediência, ele recebeu as bênçãos do Senhor. Mas pela desobediência, ele perdeu a bênção e a aprovação de Deus. Por quê? Porque Deus estava provando Saul para que ele fosse de fato o rei de Israel. Reinasse sobre seu povo, os israelitas. Mas, como ele desobedeceu, ele perdeu a bênção, e em perdendo a bênção, ele perdeu a aprovação de Deus. Porque depois que ele foi, rejeitado por Deus, ele procurou seus próprios meios para poder vencer as batalhas. Ele não confiou em Deus, ele não esperou em Deus. Ele foi buscar idolatria, foi buscar feitiçaria. Aquilo fez com que ele caísse da graça de Deus. Amém, querido? Então, querido, a nossa perseverança tem que ser que nem Noé. Não devemos pensar que Noé, assim como tantos outros homens mártires da Bíblia,
eram super-homens. Nenhum. Nenhum. Jesus Cristo mesmo era uma pessoa assim tão discreta, por assim dizer, que quando foram prender ele, não sabiam quem ele era. Foi necessário alguém denunciar ele, Judas, ainda que com beijo, porque esses homens, como diz a palavra de Deus, eram homens sujeitos às mesmas paixões que nem eu e você, sujeitos às mesmas tentações. Mas como eles suportavam, como eles se faziam fortes? Eles tinham uma mente arraigada, um coração arraigado na vontade de Deus, aleluia. Eles se entregaram de fato à vontade de Deus, meus irmãos. É isso que falta em nós, é por isso que a gente fica nesse chororô, nesse esquenta, esfria, porque a gente ainda não consegue de fato se enraizar no amor de Deus. E isso muitas vezes complica mais a nossa situação. Mas continuemos na batalha. Força, amado, força, amado. Alegria, busca essa alegria lá no fundo do teu íntimo. Ainda que você esteja passando por uma dificuldade, por uma enfermidade, olha para teu interior e declara para você mesmo: dentro de mim existe a força de Deus, aleluia. Dentro de mim existe a alegria de Deus, e busca essa força para que ela possa expelir essa enfermidade, para que ela possa expelir essa falta de iniciativa que você está tendo nesse momento. Querido, nesse momento que nós estamos passando, muitas coisas velhas nossas estão vindo à tona. Uma canseira, um cansaço, um desgosto, um desânimo. Tudo aquilo que a gente sentia outrora está querendo tomar conta de nós. Mas não, nós devemos olhar para dentro de nós. Diga assim: Deus colocou sua luz dentro de mim. Deus colocou o seu Espírito em mim. Eu não posso mais me entregar às minhas forças, mas a força de Deus, mas a força que Jesus Cristo conquistou para mim na cruz, aleluia. Querido, você acha que Jesus Cristo naquela cruz, se ele quisesse, se ele pudesse, ele não desceria dali e jogava tudo para o alto? Por quê? Porque ele estava morrendo por pecadores, por pessoas ruins que nem eu e você. Por que nós vamos desistir agora por uma coisa que Deus disse: não, eu estou no controle? Não, querido. Fé, obediência, perseverança, essa é a nossa palavra de hoje. E eu digo assim, que sobre você existe uma bênção, uma bênção muito grande de Deus. Muito embora quando você nasceu, você não recebeu essa palavra de bênção. Mas eu vou mostrar uma coisa para você muito importante, que você, a partir de hoje, deve praticar para com seus filhos. Amém? Quando Noé nasceu, olha o que foi que o pai dele disse. Olha a declaração do pai dele. Está lá em Gênesis 5, 29. Em Gênesis 5, 29. Que diz assim, ó: e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Olha a palavra de bênção que foi lançada sobre a vida de Noé. É por isso, meu querido, que eu te digo, ó, lança todo dia, toda hora, palavras de bênção sobre teus filhos, para que essas bênçãos, a partir do momento que você profetiza essas bênçãos sobre os teus filhos, o mundo espiritual começa a agir diferente. Quando o teu filho nasceu, talvez você não era crente, não tinha conhecimento dessa palavra, mas hoje você está ouvindo, está vendo o que Deus fez na vida de Noé. A bênção sobre Noé foi de tal maneira que Deus olhou para a terra e viu nele o único homem justo sobre a face da terra, e o preservou para gerações de gerações.
E se hoje estamos falando, conversando aqui, eu e você, é porque existiu um remanescente na época do dilúvio em que Deus se agradou dele e dele trouxe essas gerações até chegar a nós. Amém, querido? Então o pai de Noé o abençoou e sobre ele lançou uma palavra profética de bênção. E o mundo espiritual começou a trabalhar sobre a vida de Noé. E ele, mesmo no meio daquela multidão de pessoas, que eram muita gente na época, ele foi preservado íntegro, ele foi preservado justo, ele não escarneceu de Deus, ele não pejorou o nome de Deus, ele não difamou o nome de Deus. Quando Deus diz que o homem é justo, é porque o homem perseverou na justiça de Deus. Amém? Embora não existia para com eles outros crentes contemporâneos para poder estar um dando força ao outro, um animando ao outro, ele perseverou com sua família. Porque Deus, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e viu nele o único justo. E Deus o abençoou. E Deus o exaltou sobremaneira, ao ponto de trazer gerações após eles e a partir deles. Amém? Querido, e a palavra de Deus também nos mostra que Noé era um homem assim tão querido de Deus, tão temente de Deus, que apesar daquele momento também difícil, que nós como Noé estamos passando por um momento de dilúvio também, sabemos? Muitas pessoas estão se perdendo, mas nós que estamos na arca, na igreja, porque a arca é uma simbologia da igreja de Deus, a arca é uma simbologia da igreja de Deus, amém? Glória a Deus. A arca também é uma simbologia do templo, do altar de Deus, amém? Glória a Deus. Então, amém, glória a Deus, aleluia. Fugiu aqui o que eu ia falar, glória a Deus. Mas como o Senhor tomou Noé, a sua família, e ele passou aquela temporada dentro da arca, junto com aqueles animais, ouvindo todo momento aquele zum, mas ele perseverou na paciência, teve paciência. E a Bíblia diz, querido, que ele praticou um ato de fé tão grande, mas tão grande. No dia em que ele desceu da arca, no ano 601 da vida de Noé, no dia que ele desceu da arca, diante de todo aquele caos. E a gente sabe, querido, que quando passa como é que se diz assim, uma inundação, tudo que fica debaixo d'água morre e causa uma fedentina sem tamanho. E a gente pode crer que naquela época estava da mesma forma. Noé, ao descer da arca com sua família, olhando todo aquele caos, olhava para um lado, olhava para o outro, não via assim uma árvore para tirar uma fruta, não via um local para pegar um peixe, não tinha nada disso. Mas olha o que foi que ele fez. Primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar e adorou ao Senhor. E sobre esse altar ele sacrificou animais. Outra pessoa na sua posição, outra pessoa no lugar dele, diria nós no lugar dele, o que a gente faria? Não vou fazer isso, que esse animal vai preservar para comer até o dia em que a gente poder tomar outro animal dos novos, ou tiver alguma fruta, algum legume que a gente possa comer. Eu creio que nós no lugar dele faria isso, mas ele não. Tomou os animais e os sacrificou em honra a Deus, mesmo diante de todo aquele caos. Isso é o que chama a atenção do coração de Deus. São essas decisões que assim que a pessoa toma nas dificuldades, nos momentos ruins,
nas dores, essas atitudes de amor a Deus. Querido, isso é por demais satisfatório na presença de Deus. Isso alegra o coração de Deus. Essas atitudes de fé que nós temos diante das circunstâncias. Amém, amados? Então vamos cada vez mais buscar essa força do Espírito de Deus. Não é nossa, mas é de Deus, está em nós. A força espiritual, a luz de Deus que está em nós. Não olhe para os seus problemas. Não olhe somente para as circunstâncias, mas olhe acima delas. Não olhe para elas de baixo para cima, que elas se tornam gigantes diante de você. Mas busque olhar para ela com o olhar de Deus, de cima para baixo, que elas ficam tão pequenininhas. Aí você diz assim: levanto os meus olhos para os montes, para os altos, porque é de lá que vem o meu socorro. Diga isso no seu coração, repita isso agora, querido, com convicção. Davi, perseguido por um exército muito grande, cercado dentro de um vale, e ele olhava para um lado, olhava para outro, não tinha situação, e ele lançou essa oração: levanto os meus olhos para os montes, que é de lá que vem o meu socorro. Ele não estava perguntando de onde é que veio, ele estava dizendo, estava afirmando que era do alto que vinha o socorro dele, e veio, e livrou ele da perseguição. E é essa convicção que nós temos que estar. Talvez, querido, a situação em que nós estamos é uma permissão de Deus que nós desçamos ao fundo do poço. Por quê? Porque no fundo do poço não tem porta, não tem janela para olhar para um lado, não tem saída. A única saída é olhar para cima, para o alto. Porque ele diz: se ele crer que é do alto que vem o seu socorro, eu vou descer ele até o mais profundo poço, para que ele olhe para mim. Isso é o amor de Deus por você e por nós. Amém, querido? Glória a Deus. Deus providencia tudo o que nós necessitamos para não fugir da presença dele. Vou repetir. Deus providencia tudo o que precisamos para que nós não percamos a presença dele. Até mesmo a descida ao fundo do poço, até mesmo a enfermidade, até mesmo um período de pandemia, para que a gente busque mais, para que a gente ore mais, para que a gente jejue mais, para que leia mais a palavra de Deus. Tem muitos irmãos nossos que estavam há dias que não lia a palavra de Deus. Agora tu vai ter tempo. Usava desculpa: não, meu colégio, meu trabalho, a minha família não deixa. Pois agora tu vai ter tempo para ler a palavra. Entenda esse momento, meus amados, entendam. A glória de Deus, ela é vista, é nesses momentos de dificuldade. Ela se manifesta nesse momento de dificuldade. Através da obediência, através da perseverança, através da fé. É isso que agrada ao Senhor. Deus não vai, como é que se diz? Transigir a sua palavra, a sua glória, para poder nos alcançar. Não é um chororozinho que vai chamar a atenção de Deus. E vai chamar a atenção de Deus é um coração quebrantado, é um coração aberto diante de Deus, é um coração humilhado diante de Deus, é um coração de fé, é um coração arraigado no Espírito de Deus. Isso chama a atenção de Deus, amém? Glória a Deus. E a gente vê tantos outros exemplos na Bíblia que a gente deve trazer para a nossa vida, porque a palavra de Deus está aí para nos ensinar. Então, amados, nesse dia, nessa oportunidade, eu queria trazer essa mensagem que falou muito conosco antes da gente estar aqui ministrando ela para os irmãos. E eu espero que os irmãos também recebam no seu coração. Escreva essa palavra no seu coração para que ela não se perca, para que você possa repetir: eu creio, eu obedeço e eu persevero no Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou perder nem a bênção, nem a aprovação de Deus. Amém? Que o Senhor seja contigo, que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine. Em o nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Ora com a gente, ora conosco aí. Amém? Pai querido, bendito Senhor e Deus.
Te rendo graça, meu Deus, nesse dia, nessa ocasião. Te agradeço, meu Pai, por essa palavra linda que o Senhor nos deu. Pai, essa palavra fala muito conosco, ó Deus. E ela vai continuar nos falando, nos dando força, nos dando luz, para que possamos continuar na perseverança, na fé, na busca e na obediência, Pai. Na beleza da Tua santidade, nós oremos, Pai, para que os irmãos também recebam, Senhor, para que os irmãos também perseverem, ó Deus, na Tua doce e santa presença, Pai, na grandeza da obra de Jesus Cristo na cruz, que estamos arraigados, fomos libertos, Pai, do pecado, pela obra que o Senhor fez na cruz por nós. E Ele, Pai, subiu aquele madeiro, Senhor, podendo, sabendo, Pai, que Ele estava levando contigo, levando sobre Ele o cativeiro, Senhor, e nos libertando das amarras do pecado. E hoje, Pai, somos libertos, somos novas criaturas em Jesus Cristo, porque assim Te apraz, porque assim, Pai, foi do Teu agrado moer o Teu Filho Santo em razão dessa humanidade perdida. Em o nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos, Senhor, a viver sob a égide dessa palavra linda, dessa demonstração do Teu Espírito, Pai, da graça em Jesus Cristo, da paz que o Senhor, que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz diante de Ti, ó Deus. Em o nome de Jesus Cristo, eu peço Tuas bênçãos sobre a vida dos irmãos, dos pastores, e amém, amém e amém. Graças a Deus.